Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Esse chat, na verdade, essa live depois vai lá pro YouTube, pro pessoal que acompanha a gente no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é sobre depressão e ansiedade. Deixa eu escolher aqui um outro. A gente vai começar falando sobre depressão e ansiedade. Tudo bem? Bom dia dos Estados Unidos. Legal, gente, muita gente internacional. Adoro. Bom dia, Portugal. Então, assim, quando a gente começa a falar, eu tava falando hoje isso nos stories. Bom dia de Cuiabá, tudo bem? Tava falando sobre isso, que quando a gente começa a se interessar pelo jejum intermitente, bom dia do Canadá, que legal. Bom dia dos Estados Unidos de novo, Massachusetts, não saiu a pronúncia. Muita gente dos Estados Unidos, Fortaleza, Turquia, Istambul, já estive nessa cidade maravilhosa. Bom dia, Cuiabá de novo, já estive em Cuiabá também. USA, nossa, muita gente dos Estados Unidos. E essa live vai ser super útil, porque a gente sempre fala que nos Estados Unidos o acesso à questão dos suplementos, dos nutrientes é muito mais alto, elevado. Inclusive, até eu estava ontem no shopping comprando alguns New York, chique, adoro. Uns suplementos, e eu até mostrei aqui nos stories da marca Now, que eu adoro aí dos Estados Unidos. Jejum é a perfeição. Japão, que legal, já é tarde aí, né, Neide, no Japão. Paraná, Aracaju, Pará, que legal. Itapema, que delícia. Arapiraca, Alagoas. Sorriso, Mato Grosso, gente, do Brasil, do mundo inteiro. Maringá, Paraná, Aracaju, Sergipe, Salvador. Então, quando eu tava falando, é à noite já, né, no Japão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre suplementos e nutrientes. Já começou o desafio, sim, de 21 dias, mas você ainda consegue entrar. Entre lá no link da bio que você ainda consegue acessar, que o conteúdo vai ficar mais tempo. Então não percam. Flórida, Estados Unidos, boa tarde da Suíça, chiquérrima Suíça. Todos os lugares, né? Mas a Suíça realmente é chique demais. Então eu tava falando que sobre Rio Grande do Sul, Xangri-Lá, tava falando que quando a gente começa a se interessar pelo jejum, é sempre essa parte do emagrecimento, né? A gente preciso emagrecer, tô acima do peso, não estou gostando da minha aparência, Então, esse, digamos que seja o ponto principal de interesse quando a gente fala do jejum. A pessoa que começa a praticar o jejum, ela começa a perceber uma mudança de comportamento, de saúde, de bem-estar, porque a pessoa começa a se sentir melhor. E é muito diferente daquela ideia de quando a gente, né, fazia dieta, contando calorias, comendo várias vezes, ficava ansioso, emagrecia, mas naquele sofrimento, não conseguia manter. Aí quando voltava a comer, engordava tudo de novo. Então a gente não tinha essa experiência, até porque se falasse que você ia ficar mais horas sem comer, isso seria um grande problema, né? A gente cresceu com essa ideia de que é quase um sacrilégio você não comer. Então, aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer o jejum, ontem até compartilhei um vídeo em espanhol, e acredito que ele seja um médico, falando de que quando você começa a fazer o jejum seguidamente, principalmente acima de 18 horas diariamente, o seu cérebro começa a mudar, né? O seu comportamento, porque o teu corpo para de receber aquele aporte de glicose, de açúcar o tempo todo. Então, o fato de interromper essa constância de carboidrato, de açúcar o tempo todo, o cérebro é um dos principais aí órgãos que sente essa transição, né? Você para de queimar açúcar para queimar gordura. Então a gente começa a perceber que o jejum tem um potencial muito além de emagrecer, né? Então essa busca pelo emagrecimento, sim, realmente é algo que
As pessoas, a gente até romantiza essa coisa, preciso estar magro, que se eu estiver magro, tudo na minha vida vai ser melhor. E nem sempre é assim, que eu falo sempre, a magreza nem sempre é sinônimo de saúde. Claro que estar com peso adequado, ideal, é muito saudável, né? Seu organismo vai funcionar melhor, mas dependendo do método que você utiliza, até você acaba tendo um decréscimo na saúde por algumas questões que a gente vai falar aqui. Porque o importante, né, gente, não é só se olhar no espelho, estar magro e se sentir ótima, mas tem a ver com como você se sente com você mesmo, seu bem-estar, o seu humor, a sua ansiedade, tudo isso tem que estar em equilíbrio para que você até consiga se sentir bem estando naquele estado, né? Que não é só sobre o espelho, enfim, a balança, mas tem algo muito mais importante que a gente começa a sentir quando começa a praticar o jejum. Deixa eu colocar aqui um outro ativo, que quando a gente fala de depressão e ansiedade, tá? Então, esses são os fatores principais, por isso que eu falo, a nutrição, ela vai muito além, o jejum intermitente, com uma suplementação correta, né? Procurar profissionais que te deem boas informações, suporte, que realmente entenda de bioquímica. Não aquele profissional que você chega no consultório que já vai te oferecer um remédio, que nem vê exame nenhum. A gente vê assim, os médicos em grande parte já te prescrevem um monte de ansiolítico, antidepressivo, ele não pede exame, praticamente pede um exame lá muito básico, ele não analisa nada e já vai te colocando um monte de opções de remédios. Ou até mesmo um nutricionista, um outro profissional que te passa uma dieta que conte calorias, né? Porque a gente vem... ontem eu tava vendo um vídeo de uma nutricionista falando que refrigerante zero não tem problema, não te inflama, leite não te inflama, gasolina te inflama, mas leite não te inflama. Então, é uns absurdos assim, porque só quem vive, as pessoas que têm, às vezes percebem esse sintoma de certos tipos de alimentação, ela vai entender muito mais até do que um próprio profissional que não tem essa noção. Talvez porque a pessoa nunca tenha sentido nada e não tenha nenhuma reação. Mas isso não quer dizer que o fato de eu não sentir aquilo, isso não exista, né? Porque a gente sabe sim que alguns alimentos despertam gatilhos inflamatórios exacerbados e você vai ter um desequilíbrio. E olha só os principais fatores que envolvem essa questão da depressão e ansiedade. Aí muita gente fala, Flávia, eu não consigo fazer o jejum porque eu fico muito ansiosa, eu fico muito compulsiva. E isso acontece cada vez mais, isso é comum, principalmente por causa desses fatores. Então, um dos principais, digamos, motivos, primeiro, metais pesados, né? O que é metais pesados? São toxinas. E, para você ver, tem gente que come lá 4 vezes ao dia, e praticamente essas 4 vezes a pessoa come farinha de trigo, come vários alimentos, produtos industrializados que são ricos em toxinas, que você nem sabe o que está lá no rótulo. Ou às vezes até na padaria mesmo. Todo aquele processo do pão, do croissant, sei lá do que, ele passou por vários processos, né, de manejo lá do plantio do trigo, farinha, estoque. Aí depois vai ser frito. Então, imagina o quanto de coisas que tem naquele produto que você está ingerindo todos os dias, que você nem tem ideia do que tem naquele produto alimentício, né? A gente fala que não é nem alimento, é produto. Aí você fala assim, não, mas eu não sou celíaca, não tenho intolerância, assim. Mas imagina você com 30 anos ou 40 anos, que seja, você passou a vida inteira se intoxicando com microdoses, né? Você come lá de manhã, você come à tarde. Imagine lá o seu organismo aos 30 anos com esse excesso de metais, de toxinas lá no seu organismo. Então, por isso que é muito comum, a partir de uma certa idade, esses sintomas se intensificarem, porque você passou uma vida toda comendo. Ah, não sou celíaca, não tenho uma reação... digamos, uma reação instantânea, imediata. Mas não quer dizer que aquilo não esteja te inflamando, porque se a gente vai lá pedir exames, PCR, a gente tem alguns exames que a gente pede que conseguimos perceber se existe um fator de inflamação mais intenso no seu organismo.
E aí, quando a gente vê, às vezes a pessoa nem tem sobrepeso, mas ela tá muito inflamada e tem sintomas que demonstram isso. Outro fator, deficiência de vitamina B6. A B6 é uma dos principais ativos fundamentais aí no funcionamento cerebral, memória, bem-estar, neurotransmissores. Aí eu falo de novo, você é aquela pessoa que come pão e farinha o dia inteiro, que não tem nada de vitamina B6 aí, digamos, na sua dieta, que muito dificilmente você vai ingerir algum alimento que tenha a B6. Então, claro que vai chegar aos 30, 40, você vai estar com deficiência, você vai estar cansado, você vai estar ansioso, sua memória não vai funcionar direito, porque vão se acumulando esses sintomas, né, tanto da intoxicação quanto de deficiências. Deficiência de zinco. Olha só, gente. Olha o que acontece com a deficiência do zinco. A absorção normalmente do zinco é eficiente, cerca de 38% do zinco dos alimentos vai para a corrente sanguínea. Mas aí você é aquela pessoa que só come pão e não come, né, um alimento rico em nutrientes em zinco quase nunca. Você não come um ovo, uma omelete, você não come uma carne de qualidade, né, uma proteína, uma gordura boa. Então, teu zinco tá lá embaixo. E o que acontece? A maior parte do zinco é convertida em zinco matalotioneina, que agem como acompanhante carregando o zinco para as células. Então, a deficiência de zinco é de longe o desequilíbrio químico mais frequente notado nas populações com doenças mentais. Aí eu falo, o teu médico, a maioria dos médicos não pedem exame de zinco. E eu falo sempre isso, gente, quando a gente passa a nossa lista de exames para as pessoas, enfim, as pessoas, nossa, é muita quantidade. Mas é porque a gente analisa todos os lados, a parte metabólica, a parte hormonal, a parte nutricional, porque fala, ó, você tá depressivo, por exemplo, você tem lá uma deficiência de zinco severa. Esses tempos, tenho visto muitos casos. Esses dias eu atendi uma paciente que ela estava com queda de cabelo, muito depressiva, cansada, não estava conseguindo mais fazer o jejum. Ela sempre fazia jejum porque ela era religiosa, enfim. Quando eu fui olhar lá o nível de zinco dela, estava lá embaixo, né? Então, queda de cabelo, cansaço, depressão, ansiedade. Quando ela chegou no médico, no médico convencional, o que o médico fez? Né? Receitou antidepressivo e ansiolítico. O que vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa. Igual eu falo, quando a gente pratica o jejum intermitente e suplementa e equilibra essa parte de inflamação e de nutrientes, o nosso corpo, a gente tenta resolver a causa do problema. A gente vai diminuir a inflamação, que digamos que é o principal ponto que vão gerar todos esses efeitos e esses sintomas. Se a gente não trata a causa e só o sintoma, o que vai acontecer? Você vai ser dependente de um remédio para o resto da sua vida e você nunca vai imaginar que um simples suplemento ali, uma simples abordagem de suplementação nutricional, eficiente para o seu caso, individualizado, vai te ajudar a te dar mais qualidade de vida. Então, digamos que a deficiência do zinco, é uma das principais desequilíbrios relacionados à doença mental, né? Quem diria? Por exemplo, mais de 90% das pessoas diagnosticadas com depressão mostram, com depressão, distúrbios de comportamento, TDAH, autismo e esquizofrenia, mostram depressão dos níveis plasmáticos de zinco. Então, é um fator em comum. Pessoas com autismo, TDAH, esquizofrenia, têm uma deficiência de zinco de forma crônica, né? Então, é muito interessante essa associação. Que variam do nível inferior para normal, daí você vai lá, nossa, mas o meu médico viu que está dentro da linha de referência, né? Tá no valor. Mas às vezes aquele valor de referência não se aplica ao seu caso, que de repente, assim, você que é uma pessoa muito ansiosa, não se concentra, de repente o seu nível plasmático lá de zinco deve estar acima, um pouco lá no máximo do valor da referência. E às vezes está no valor mínimo da referência. Então, digamos que o valor mínimo do zinco, se não me engano, é de 80 a 120, digamos, a 150.
Não me recordo de cabeça. Mas digamos lá que o teu nível esteja em 70, digamos 80, no nível mínimo. Mas para você ter uma qualidade de vida, um equilíbrio, você precisa estar pelo menos ali perto dos 100, 110, 120, manter perto do máximo para ter um equilíbrio maior, tá? Como faço para consultar com você no particular? Gente, entrem lá em contato com... no Stories, na verdade no link da bio tem um WhatsApp, tanto para consulta presencial e para consulta online, tá? A consulta presencial aqui em São Paulo, ela tem a grande vantagem que a gente consegue fazer alguns testes ao vivo lá, que não dá para fazer online. Então, se você está na região de São Paulo, se você vai viajar, né, próximo a um período próximo, vai vir para cá, eu te aconselho a fazer a abordagem presencial, porque a gente consegue ter mais parâmetros. No online a gente também consegue, nós temos, né, pacientes dos Estados Unidos, do mundo inteiro, então se você não conseguir vir a São Paulo, a gente consegue também te auxiliar através dos exames. A Renata diz que tem 47 anos, estou tendo alteração no ciclo menstrual. O que fazer antes de suplementar para ajudar na queda de cabelo? Um pouco de tristeza, é claro. Ajuda na perda de peso. Então, a primeira base, gente, é o quê? Diminuir a inflamação, que o jejum é uma ferramenta incrível, né? Você vai deixar o seu corpo em stand-by, em silêncio, em descanso, um período do dia. E aí, isso é importantíssimo para reduzir os processos inflamatórios, porque o nosso organismo é como se fosse um compartimento. Se você fica lá enchendo de coisa, de toxina o dia inteiro, tal, né? Teu corpo vai ficando cada vez mais sobrecarregado, mais inflamado. Então, quando você dá um tempo você dá uma pausa nessa ingesta constante, você já vai estar diminuindo o fator, né, de inflamação. Esse estímulo que é constante, contínuo, você vai diminuir. Então, o jejum é uma ferramenta fundamental em qualquer processo, desde emagrecimento até outro processo de saúde e longevidade e bem-estar, enfim. Outro fator bem interessante é a deficiência de metilfolato. Quem sabe o que é metilfolato? O metilfolato é a vitamina B9, é o ácido fólico. Sabe quando a mulher está grávida? Que é um dos nutrientes mais falados e, né, mais importantes aí na questão da suplementação. É um nutriente que os próprios médicos, obstetras, ginecologistas, eles já te orientam. Há 12, 10, 20 anos atrás já se falava muito dessa importância da suplementação do metilfolato. Porque o que acontece quando a gente está desequilibrado na vitamina B9, tá? O que acontece? Há pouca dúvida de que os antidepressivos podem aliviar a depressão clínica. Digamos assim, um dos fatores principais da deficiência da B9, que é o ácido fólico, metilfolato, os níveis de serotonina mais baixos. Serotonina é um neurotransmissor lá do bem-estar, aquela coisa de você se sentir bem. Quando você tá com esses níveis baixos de serotonina, como que você se sente? Mais apática, depressiva, a vida mais cinza, você olha, nada é muito bom. Então, esses níveis reduzidos aí de serotonina, isso influencia diretamente na nossa sensação de bem-estar e de, né, qualidade de vida, enfim. Então, o metilfolato, a deficiência ou esse desequilíbrio pode levar a essa diminuição da serotonina. Então, digamos que vocês veem que a depressão, que esse quadro de ansiedade ou depressão é uma consequência de um organismo desequilibrado e que não adianta somente você, às vezes, tomar remédio. Eu não sou contra remédio, tá, gente? Eu acho que a medicina... Ela auxilia muito, que o remédio às vezes pode te dar aquele auxílio, te manter mais estável, te dar aquela qualidade de vida ali quando você está no fundo do poço, mas é algo que a longo prazo, tipo numa ansiedade, numa depressão crônica, ele não vai resolver a causa, ele vai só ficar ali, algo paliativo, que vai te dar ali um controle, mas que não resolve a causa, né, enfim. Quando a gente fala de nutrientes, é importante que os nutrientes, os suplementos, eles são elementos que o seu corpo reconhece, diferente do medicamento, que é algo sintético. O medicamento tem lá um efeito, ele vai ter um efeito e vai ter um efeito colateral, que é uma forma como o seu corpo vai lidar com
remédio, aquela substância por ser sintético. O suplemento é algo que está lá no seu organismo, né? Quando a gente fala de vitaminas, minerais, quando um bebê nasce lá, a gente vai fazer uma avaliação, uma leitura ali daquela parte bioquímica. O bebê já tem B9, B6, B1, ferro, zinco, né? O leite materno é muito rico em nutrientes. Então, é algo que o nosso corpo já é formado a partir disso. E aí é algo que o seu corpo reconhece. Quando você suplementa, principalmente a uma base, um nível fisiológico, o seu corpo vai reagir muito bem, porque quando você está em deficiência, você precisa regular essa parte fisiológica, tá? Então, a deficiência de B9 pode levar aí esse desequilíbrio da serotonina, né? E muitos medicamentos que a gente sabe que existem no mercado é o aumento e o equilíbrio da serotonina, de uma outra forma. E outro fator aqui é inflamação e estresse oxidativos. Ó, que alimentos devo comer após o início do jejum? Não pode ser fruto nem amido. É o mais baixo em carboidratos possível e com mais valor nutricional. Então, eu digo o ovo, a omelete, as carnes, os vegetais, algumas frutas com menos teor de carboidrato também são uma boa. Mas são alimentos densamente nutritivos, né, com uma densidade nutricional e com baixo teor de carboidratos, né, porque também tem essa parte do desequilíbrio do carboidrato. A pessoa, às vezes ela nem tem nada a ver com intolerância, ela tolera bem, não se inflama tanto com leite, com glúten, aquilo não agride tanto, mas tem o fator da glicose, que está constantemente elevada, a insulina extremamente elevada. Então, esse fator de insulina sempre aumentado também tem a ver com a inflamação. A gente tem visto muito, principalmente nas mulheres, que a gente tem uma tendência, né, uma probabilidade, a gente tem uma possibilidade muito mais aumentada de inflamação, né, do que os homens, devido à nossa questão genética e como o nosso corpo funciona. Às vezes, por exemplo, a mulher não tem tanto sobrepeso, mas um sinal de inflamação clássico, muita celulite, né? Aquela pele com aquele aspecto de casca de laranja. Quem aqui tem isso, gente? Principalmente na região ali no interior da coxa, enfim. Então tem aquele aspecto de muita celulite, aquele aspecto daquela pele áspera, com muitas elevações. Lipedema, que é aquele excesso de gordura localizado de uma forma disfuncional, né? Que não é só estar com sobrepeso em si, mas um acúmulo de gordura diferente, que digamos que não seja o padrão. E aí aquela pessoa que tem lipedema, ela vai ter dores, né? Aquela concentração, aquela gordura mais inflamatória com maior teor, com maior concentração. Então aquilo vai ficar mais pesado, vai ficar com a temperatura também mais aumentada. A pessoa vai sentir dores no caminhar, no sentar. Na hora que vai fazer exercício de impacto, ela sente dores, porque fica um quadro inflamatório mais intenso. A Anne diz que ela tem dor no peito, queimação e refluxo no período do jejum prolongado. Sério, Anne? Nunca tinha ouvido falar no refluxo, porque o refluxo é algo que você tem quando o alimento reflui. Quando não tem alimento, quer dizer que tem uma corrosão ali, algo que está inflamado, que não está relacionado ao alimento. Então, tudo está relacionado com o que você come quando você não está em jejum, tá? Então, durante o período do jejum, isso fica mais evidente. Mas dificilmente uma pessoa tem um refluxo, não sei quantas horas de jejum você se refere, mas não tem nada para refluir, né? A água não reflui, então você vai descer a água, mas quando tem essa sensação mais aumentada é um quadro de inflamação. Você já fez algum exame de imagem, alguma endoscopia para dar uma analisada? É bom, porque muita gente tem uma corrosão ali, né? Digamos, uma inflamação. É como se fosse uma ferida mesmo, gente. Fica desgastado ali, a mucosa fica sensível e inflamada. E isso que causa é o alimento, né? O alimento que você come, que às vezes você não tem uma reação igual eu falo, gente. Tem gente que tem problema com leite, muitas pessoas têm, e nunca vão saber, ou até com glúten,
que não vai ter nenhuma reação imediata, que não vai ter uma diarreia imediata, não vai ter uma sensação imediata, mas vai possuir esses sintomas de longo prazo, que é uma queimação ali, gases em excesso, né? Às vezes a pessoa fica com aquela sensação de inchaço abdominal por dias e dias. Então, são sintomas ali de inflamação no sistema digestório. Mas a inflamação, eu estava falando da inflamação em geral, por exemplo, a psoríase, o lipedema, é um tipo de inflamação também que não está diretamente relacionado ali no trato digestório, mas sim que pode estar relacionado com uma sensibilidade alimentar, com algo que você come em excesso, excesso de carboidratos, então você vai ficar muito inflamada, você come algo, né, a dieta é extremamente inflamatória, e aí o seu corpo entra nesse colapso inflamatório. Mas provavelmente, Anne, dá uma investigada, faz porque você parou o jejum porque não passava. Então, só que a inflamação tá ali, né? Não é só porque você não tá em jejum. O jejum acaba que você tem uma visão, uma percepção mais aumentada, que isso é bom. Então, investiga. Se eu fosse você, eu investigava, tá? Porque está relacionado com algum tipo de sensibilidade, com quase toda certeza. Deixa eu ver as outras perguntas. A Sara diz que emagreceu 14 quilos. Estou com 69 e as coxas ainda estão com bastante lipedema. O que ajudaria? Não tomo leite nem derivados sem glúten há muito tempo. Então, quando a gente fala de redução de inflamação, né? O jejum, eu falo que é uma ferramenta incrível de reparação, restauração celular. Então, digamos que ele seja um mecanismo básico para o seu corpo entrar nesse modo. Mas o que faz o nosso corpo funcionar de uma forma mais eficiente, principalmente no processo de detoxificação e eliminação? São as vitaminas e antioxidantes, tá? Então, por exemplo, eu vejo que é muito comum. Esses dias fiz um teste num paciente que ele estava com deficiência de vitamina A, vitamina E, vitamina D e glutationa, que é um outro antioxidante. Aí o que aconteceu? Vou até pegar uma parte aqui do livro que fala sobre isso. O que aconteceu? A pessoa não tinha sobrepeso, mas ela tinha um sintoma de um problema de circulação. Ficava com uma varize mais aumentada, um quadro inflamatório vinculado a essa parte do sistema circulatório, né? Mesmo sem sobrepeso. Aí a gente vai analisar os exames, muita deficiência de vitaminas que fazem esse papel. O nutriente é o combustível que o seu organismo tem para fazer esse processo de eliminação. Então, às vezes eu faço jejum, então eu resolvo uma parte que eu estou poupando o meu corpo ali de uma forma temporária, daquela questão inflamatória, aquele alimento. Eu estou deixando de expor o meu corpo àquele alimento de forma constante, né? Diferente de quando a gente está lá, que eu também já fui dessas, gente, que acorda na padaria comendo coxinha, aí depois almoça e depois come lanche, né? É o padrão, digamos que seja o normal. Então, você está totalmente exposto a alimentos inflamatórios praticamente o tempo todo. Deixa eu ver aqui essa questão da desintoxicação, na página 119. Então, o que acontece? O que dá o suporte nutricional para desintoxicação? Tem a parte do fígado, que às vezes a pessoa, né, tá lá com o fígado sobrecarregado. Quando chega num quadro de uma doença que a pessoa já está muito mais inflamada, um quadro mais avançado, com uma doença no fígado, ela fica amarela, né, ela fica com uma coloração da pele diferente, porque o fígado não está mais funcionando da forma que deveria, e ele vai deixando de cumprir aquelas funções de filtro, de desintoxicação, e aquilo vai se acumulando de forma mais intensa, né, que fica com aquele excesso de toxina que muda até a cor da pele. Então, tem algumas substâncias, por exemplo, importantes na detoxificação hepática. Glicina, que é um aminoácido bem importante no detox.
Glutationa, que eu falei que às vezes você tá com deficiência de glutationa, seu corpo vai reter mais toxinas, por mais que você faça jejum, mas você não tem o substrato, você não tem o nutriente que faz esse papel de jogar as toxinas fora. Metionina, NAC, que é a N-acetilcisteína, todos esses ativos são importantes na desintoxicação do fígado, tá? Então, essa é só a parte do fígado. Aí tem outros tipos de intoxicação, né? Que tem a ver com a desintoxicação também renal, que às vezes o rim não está funcionando de forma eficiente. Então, tem alguns ativos que vão auxiliar digamos, na velocidade da desintoxicação renal, que é o cranberry, é um nutriente bem interessante, ácido glutâmico, magnésio citrato, potássio, tá? Então, existem vários ativos. Então, quando você faz jejum, mas você percebe que a sua inflamação não está regredindo da forma que deveria, tem a ver com a parte de deficiência de nutrientes, né? Que são os nutrientes, são eles que fazem. Aí, por isso que falar, quando eu tô doente, a minha imunidade cai, né? O jejum vai me atrapalhar. Não é o jejum que vai atrapalhar. O que atrapalha a imunidade? É a falta de nutrientes. Então, não adianta nada você estar lá doente ou inflamado, uma gripe, por exemplo. Aí você vai lá e come um pão, porque você não pode ficar sem comer, porque você está doente, você precisa melhorar o seu sistema imune. Na verdade, você só vai piorar o quadro da inflamação, você vai aumentar a glicose e você não vai pôr o nutriente que você precisa para fazer esse papel de desinflamar, que são esses elementos. São muitos: glutationa, vitamina A, vitamina D, coenzima Q10, são muitos, são ômega 3. Então, muitos desses, principalmente as vitaminas lipossolúveis, que são a base de gordura, que elas vão lá penetrar na sua célula e fazer com que o seu corpo detoxifique de forma eficiente. E aí é a grande questão, né, que a gente vem aprendendo sobre isso, que o jejum sim é uma parte importante, mas a parte da nutrição também é importante. E quando a gente fala de deficiência, não é algo que a gente vai conseguir resolver, infelizmente, somente com a alimentação, porque vem de um quadro, por exemplo, preciso de 50 miligramas de zinco para repor lá a minha deficiência. Digamos que 50 miligramas de zinco você teria que comer lá, estou chutando, 15 ovos por dia. Ninguém consegue comer 15 ovos por dia, né? A não ser em alguns casos, mas só para o zinco. Aí os outros, né? Preciso de glutationa, preciso de B12, preciso de B9. Então, se a gente for pôr, vou pôr tudo na alimentação, é quase impossível. Até porque a gente já tem a questão do sobrepeso, então se você comer muito também, você vai estar dificultando essa questão da perda de peso também pela questão das calorias, que a gente não pode desconsiderar. Então, hoje em dia, para qualidade de vida, para qualquer doença de ordem inflamatória, câncer, lipedema, excesso de celulite, psoríase, dermatite, tudo com it, tem a ver com inflamação e desequilíbrio nutricional. Então, esses dois pontos são muito importantes. O que acha do centro? As doses, gente, são muito baixas. Do centro A a Z, você põe uma micro dose, assim, que em longo prazo praticamente não faz efeito, tá? Então, é claro, é melhor que nada, mas às vezes não é eficiente para a necessidade que você tem. E quando devemos tomar esses nutrientes? De manhã? Depende, né? Porque são muitos, né? Então, assim, a gente precisa ver. O que eu faço sempre, o que eu falo sempre para os pacientes, você tá com muita inflamação, dores, cansaço, sem energia. Então, a gente vai resolver, primeira parte, diminuir a inflamação e aumentar os seus níveis de energia, para que você se sinta melhor, para que você tenha disposição, né, até resiliência mental para conseguir fazer o jejum, para ir para academia, para fazer suas atividades, para se desenvolver bem. Então, reduzindo a inflamação e aumentando a energia é o primeiro passo. Então, até para fazer jejum a gente tem que ter um nível mais ou menos equilibrado de algo para a gente conseguir dar sequências e ter o resultado na consistência. Porque se você, por exemplo, está muito instável nessa questão de energia,
Aquela pessoa, ai, não tenho disposição para nada, não quero sair da cama, tô muito irritada, muito ansiosa. A probabilidade dessa pessoa ficar comendo o dia inteiro para tentar compensar essa sensação é enorme, né? Então, precisa resolver primeiro essa parte, diminuir a inflamação e aumentar níveis de energia. E isso a gente consegue fazer com essa parte, utilizando tanto o jejum, a alimentação mais densa nutricionalmente e suplementação. Por favor, resveratrol tem base científica? Muita. Tem muita relevância. Um dos maiores pesquisadores dessa substância é o David Sinclair, que ele é até proponente aí do jejum intermitente, da janela restrita de alimentação. Ele mesmo pratica e tem falado muito sobre essa substância. Faço jejum das 29 da noite até das 19 até o meio-dia do outro dia. Eu acho que das 20 horas, né, se falou. Acho que não está me fazendo bem, principalmente na perda de peso. Vou mudar o protocolo. Eu não entendi a hora que você começa. E como você sabe que estamos inflamada? Eu estava falando sobre isso. Digamos, os aspectos físicos na mulher, né? Eu falei pra vocês, muita celulite, dores constantes, né? Às vezes a pessoa tá um pouco mais com mais sobrepeso, aí sente aquela dor a caminhar, dor na articulação, né? Ai, nossa, eu nem faço tanto exercício, mas a minha articulação, dores nas costas, na cervical, na lombar, então dores constantes. Falta de energia, essa névoa mental, né, aquela coisa da pessoa parece que não consegue, né, resolver e desenvolver as atividades do dia, muito estresse, ansiedade. Outra questão, pele, né, além da celulite, aquela pele com aspecto de laranja, muita celulite. Aí, ontem mesmo eu estava aqui no meu prédio, estava observando uma pessoa que entrou no elevador. Sem querer, gente, fico sempre observando esse tipo de coisa, porque eu aprendo muito observando as pessoas, principalmente nessa questão metabólica, né? Como que a pessoa tá, como tá a expressão dela. Eu vi que a pessoa tava com muita, assim, expressão muito carrancuda, fechada, assim, meio brava até, só por estar ali, dava para sentir na respiração. No comportamento do elevador, a pessoa extremamente irritada pela expressão. Aí eu tava olhando a parte das pernas, ela não tinha muito sobrepeso, um pouco, mas não dava para perceber, não era uma pessoa obesa, então não tem a ver só com essa questão de estar obesa ou estar gorda. Mas o que eu percebi ali na região do tornozelo ali, muito inchaço no tornozelo e nos pés. Então, até uma aparência mínima de um lipedema ali de um grau mais leve, mas dava para perceber um inchaço muito intenso na parte, até desproporcional ao restante do corpo na região dos tornozelos. O braço, assim, com muita celulite, assim, até de uma forma desproporcional também, porque a pessoa não era extremamente gorda, nada, não tinha tanta obesidade. Então, tem umas questões físicas que a gente consegue identificar. Uma pele, por exemplo, a pele muito inflamada, muita acne, muitas erupções, rosácea, né? Aqueles quadros de inflamação, de pus, é um sinal que você está muito inflamado. Dermatite, psoríase, né? Aquela pessoa que tem aquela queda de cabelo, aquela caspa aumentada, aquilo ali é um quadro de inflamação. Rinite, a pessoa que está sempre obstruída. Então tem muitos sintomas que a gente pode perceber que estamos inflamados. Aquelas bolinhas do braço, sim. Aquelas bolinhas tipo amarelinhas. Eu tinha muito isso. Depois eu descobri que tinha questão com glúten. Tem questão com glúten. E é interessante que quando eu como, às vezes, que é raro eu comer, mas às vezes eu percebo que eu como algo que esteja contaminado. Que sempre quando eu vou no restaurante ou vou comer algo, eu sempre olho o rótulo e evito, né, o glúten. Então, se eu sei que tem glúten, trigo eu não consumo. Mas, às vezes, algo no restaurante, por exemplo, pode ter uma contaminação.
E às vezes a mínima contaminação eu percebo no dia posterior, aquelas bolinhas, fica áspera a minha pele. Fica assim, não tão intenso, já foi muito intenso, que eu tinha vergonha de usar roupa assim sem manga, porque ficava todo amarelo o meu braço. Eu tinha também essas mesmas bolinhas no nariz, que não chegavam a ser cravos, mas era assim, como se fossem mini cravos, não dava para espremer, sei lá, era muito estranho. Ficava saindo aquela parte amarela, meu nariz ficava amarelo, sabe? É sinal de inflamação e sensibilidade, enfim. Depois que eu parei de consumir o glúten, essa aspereza da pele, ela sumiu. E agora, né, como eu falo para vocês, eu fui descobrindo essa questão da suplementação o ano passado, e eu me apaixonei por isso. Cada vez mais eu comecei a estudar sobre isso, comprar livros, fazer cursos, entender assim a importância do nutriente lá na célula, onde vai fazer com que seu corpo fique menos inflamado. E eu tenho visto resultados em mim que eu nunca tinha percebido na questão da pele, de rejuvenescimento, textura. Então, isso realmente é algo que faz todo sentido, e que quem vive, quem vai praticando, a gente vai percebendo até uma melhora, mesmo com a idade, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. É possível, o nosso corpo é muito generoso, ele realmente tem essa tendência de tentar se curar, tentar se restaurar, tentar voltar para as referências, né, de saudáveis. Dermatite seborreia também. Minha filha de 7 anos tem uma mancha na nuca vermelha. Exatamente, ela descama. E deve sentir bastante dor, né? Aquelas bolinhas tipo de pele no pescoço e braços também é sinal de inflamação. A Ângela disse: sinto muitas dores no calcanhar quando levanto, não consigo andar logo de imediato, vou focando e começo a andar aos poucos por conta do meu sobrepeso. Nem fui no ortopedista porque eles nem examinam. E sempre quando tem sobrepeso, esse é o grande problema, né? Tanto em questão articular quanto dores, né, no calcanhar, nas articulações. Os médicos já falam: tem que emagrecer. Óbvio, todo mundo sabe. Se você tá com sobrepeso, a gente já sabe, não precisa ninguém falar que a gente precisa emagrecer. Mas nem sempre esse excesso de peso, ou sobrepeso, é a causa principal de uma dor articular ou de uma dor no calcanhar. Às vezes não é só pela sobrecarga do peso, e sim pelo processo inflamatório. Porque que vai acontecer? Às vezes você vai olhar, tenho sobrepeso, e às vezes a pessoa nem tem. Eu já atendi, uma vez eu atendi uma paciente que ela não tinha sobrepeso nenhum, ela tinha um corpo, gente, atlético, super magra, muito ativa, jogava vôlei de praia, fazia muito esporte o dia, assim, durante a semana, constantemente, e ela tinha um corpo escultural, tá? Quando a gente fez o teste, a gente viu nos exames que ela estava com um nível inflamatório muito elevado. Muito, mas muito. E sentia muitas dores. Tanto é que ela falou que precisou se ausentar um período lá dos treinos, porque ela sentia dores e ela não tinha sobrepeso. Aí a gente foi observando os níveis de vitaminas muito baixos. Vitamina E, vitamina A, vitamina C, que é um outro antioxidante. Então ela estava extremamente inflamada e com uma reserva de antioxidantes baixíssimas. O antioxidante é o que combate a inflamação, que ajuda a diminuir esses processos inflamatórios. Então, ela estava com a reserva lá embaixo. E o que a gente constatou? Que ela tinha uma sensibilidade muito grande ao leite, aos derivados. E ela consumia queijo praticamente todos os dias. Todos os dias. Então, eu falo, a inflamação nem sempre está relacionada com o sobrepeso. E ela fez alguns testes, ela disse que já tinha feito teste de lactose, intolerância à lactose, e não tinha dado nada. O médico disse que não tinha problema nenhum. Mas, ali no teste de sensibilidade, principalmente na reação imunológica, demonstrava, assim, que ela tinha uma sensibilidade muito aumentada e que aquele alimento despertava um quadro inflamatório. E, ao mesmo tempo, uma diminuição de nutrientes ali, antioxidantes. E sem sobrepeso e com muitas dores. Então, nem sempre a obesidade eu concordo que nem sempre a obesidade é o produto final, é o fator que determina que você esteja doente, né? A obesidade, eu acredito que ela também seja um sintoma, uma reação, um quadro de um desequilíbrio, não que ela seja a causa.
Então, açúcar, glúten para muita gente, o leite para algumas pessoas inflama muito e gordura vegetal. Então, deixa eu ver aqui os comentários. Jejum de 24 horas pode melhorar o quadro de quem tem seborreia? Pode melhorar, sim, a inflamação. E, com certeza, alguns fatores inflamatórios. Deixa eu até dar uma olhada aqui se tem algo sobre a parte da dermatite seborreia. Não tem, nesse livro não tem. Tem aqui na parte de artrose, deixa eu ver aqui na página 70. Quais são os nutrientes e quais são as fórmulas mais indicadas para quem tem artrose, que é uma inflamação também na questão articular. Selênio é um nutriente antioxidante bem importante. A vitamina K, o manganês, olha que interessante o manganês, a vitamina C e o alfa-tocoferol, que é a vitamina E, que eu falo. A vitamina E ela é quase coringa aí na maioria dos processos inflamatórios. Depois que eu descobri isso, muitas coisas mudaram muito. O ácido hialurônico também é bem interessante. Então é isso. Selênio, a vitamina E, a glicina novamente, a vitamina C, o triptofano. O triptofano também tem uma mudança aí na parte do cérebro, do neurotransmissores, que aumenta aí a produção de serotonina, porque quem tem inflamação nesse quadro de articulação sente dores, né? E a gente sabe que sentir dor constante deixa a gente para baixo, deixa a gente depressivo, é horrível, né? A pessoa viver com dores. Jejum ajuda, assim, na parte das varizes, porque também é um quadro de inflamação, varizes, né? Um excesso de inflamação. E é isso, gente. 36 horas começa a autofagia. Exatamente. Na verdade, eu acredito assim que os jejuns mais potentes para diminuição de inflamação são os jejuns a partir de 24 horas, né? Que já encerrou tudo, glicose, o glicogênio, seu corpo já está no modo de cetose. Então, a partir das 24, o negócio começa a acontecer mais intenso. Não que não seja possível com os jejuns mais curtos, mas nessa questão de processos inflamatórios, a gente vê que as horas com mais horas, aí você tem um potencial maior, principalmente no quadro de inflamação. O que fazer quando se tem glicemia baixa ou pressão baixa? O magnésio auxilia bastante, o sódio, que ajuda a regular a pressão. Então, durante o jejum, você pode utilizar aí o sódio para dar aquela equilibrada, o sal integral. Essa live, sim, vai ficar gravada, tá? Por gentileza, alguma dica de vitamina D sem óleo vegetal? Teve uma que eu comprei que eu sei que é com azeite, que é um óleo melhor. Se não me engano, a Danal tem isso. Minha filha tem 11 anos, está com estrias. É inflamação? A estria. Na verdade, a estria é quando a pele estica muito, né? Tem mais a ver com sobrepeso. A celulite, sim, é um sintoma de inflamação. Sal grosso na água é ótimo, tá? Sal integral. E é isso, pessoal. Fiz 64 horas na semana passada e foi muito tranquilo. Posso fazer quantas vezes no mês? Não existe limite. Depende do seu caso, o que você busca, qual o seu nível de sobrepeso, mas 64 são praticamente quase 3 dias, né? Você também é a favor dos superiores no? Superiores no, não entendi. Eu amei a live. Que bom, gente. Muito legal. Amei. É muito interessante, né, se a gente compartilhar isso. Eu sei que em muitos casos eu vejo que hoje em dia as pessoas estão ficando até sem esperança em muitas situações,
Porque a gente vê nos tratamentos convencionais, né? Você vai resolver o sintoma, mas nunca vai resolver a causa. E para quem sente dor, para quem sente cansaço, para quem tem a vida, digamos, a qualidade de vida diminuída, seja por questão de dor, autoestima, ou falta, às vezes, de mobilidade ou de funcionalidade, né, eficiente. Isso vai tirando, às vezes, né, a esperança, a alegria, né, da gente, até da vida. Mas eu digo, é possível. Claro que se abster, fazer jejum, suplementar, exige um esforço. A pessoa tem que, primeiro, ela tem que acreditar que isso vai funcionar, né? Acreditar que existe um caminho, sim, que pode ajudar a amenizar muitos sintomas e te dar muita qualidade de vida. E também você tem uma esperança, né? Que só o fato de você melhorar, reduzir dores, se sentir melhor, ter autoestima melhorada, tudo vai fluir melhor. E essa ideia, né? Não é a ideia lá de você, que as pessoas acham, vou fazer jejum, vou ser um ET, vou ficar lá na cama jogado, tipo, a pessoa não vai viver, né? Vai vegetar. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Realmente quem vive isso sabe que você ganha vida, qualidade, disposição, você melhora tudo. E claro, em alguns momentos você vai ter que se abster, mas gente, tudo que é bom, tudo que nos traz bons resultados exige esforço, né? A gente tem que se esforçar. Nada assim, fácil é ficar sentado assistindo Netflix e comendo pipoca e doce o dia inteiro. Isso é fácil, vai lá, mas isso vai trazer o resultado que eu busco, isso vai me dar qualidade. Infelizmente, o nosso corpo tem esse modo de funcionamento de que esses hábitos são extremamente nocivos, né? Você ficar em casa, sentado, né? Você não se mover muito, você não se movimentar. Você não comer direito, você só comer carboidratos, isso vai ter consequências ruins. E a gente sabe que não é só na questão do peso, mas da inflamação, da qualidade de vida, das doenças. E é isso, é assim, infelizmente é assim que o nosso corpo funciona, né? Que igual eu falo, o bom sem esforço é ficar sentada comendo doce. Mas a gente sabe que quem faz isso, e se a gente, né, tiver a vida focada nisso, nós vamos ter consequências, infelizmente. Minha saúde é prioridade. E com jejum eu tô com autoestima elevadíssima. Muito legal, né? Quem já perdeu a saúde dá mais valor, né? Para quem já teve aquele quadro de viver correndo atrás de médico, de remédio, de toda hora tá tentando 1000 coisas e nada dá certo, essa pessoa ela tem uma probabilidade muito maior de dar valor para a vida, para a qualidade de vida, para o bem-estar, porque ela já sabe como é não ter isso, né? Como é viver ali cansado, fadigado, ansioso, né, com oscilações né, mentais, com quadros, né, com crises, com surtos, cada vez mais isso vem acontecendo. É isso, gente. Minha saúde é prioridade. Então é isso, pessoal. Vou deixar então esse vídeo salvo. Lembrando que vai lá para o YouTube. Quem que quiser começar hoje o nosso desafio lá de 21 dias, é possível. Os conteúdos estão todos gravados, você vai conseguir ter acesso a tudo lá. Você vai conseguir aprender sobre os protocolos, o que fazer, como quebrar, quais os suplementos. A gente indicou nessa versão do desafio uns suplementos mais voltados para a questão da ansiedade, né? Até o metilfolato, o ácido fólico, numa dosagem muito mais intensa do que a gente está acostumado a ver por aí. A gente colocou alguns elementos, alguns nutrientes que vão auxiliar nessa questão da ansiedade, que eu sei que a ansiedade é um dos fatores que mais atrapalham a gente a fazer o jejum. Estou com nódulo na tireoide, inflamação. Ajuda o jejum? Com certeza, incrivelmente. Minha filha está te ouvindo, está com 12 anos, estou motivando ela a se alimentar melhor, menos doce. Me ajuda, manda um oi para ela, Elisa. Oi, Elisa, tudo bem? Eu também tenho uma filha de 12 anos, que ela, através dela, eu tive que aprender tudo o que eu sei hoje, porque ela também tinha esses quadros de inflamação, dermatite, seborreia, enfim, muitos, desde pequena, porque ela já veio de um quadro inflamatório baseado nos meus hábitos, né, que a gente sabe que tem uma consequência genética, e aprendi muito através dela, porque quando fala leite não inflama, ela já nasceu inflamada e ela não podia chegar perto de leite até hoje. Ela tem reações muito intensas. Então, eu sei, eu vivi na prática o quanto a alimentação pode
atrapalhar sua vida, pode te tirar qualidade de vida em vários aspectos, não só com sobrepeso, mas toda nessa questão de inflamação, enfim. Fiz bariátrica por tive reganho. Posso fazer? Sim, é uma ótima. Jejum de 12, 14 horas resolve alguma coisa? Já ameniza, mas é o mínimo, né? A Cris diz que está no desafio, estou amando. Muito legal, muito bom. Estou aqui aprendendo muito com você. Estou no desafio 21 dias, diz a Jaque. E está um sucesso, muito obrigada. A gente tem um trabalho em equipe incrível das meninas. A Bruna, a nutricionista que fica ali, ela tira todas as dúvidas. A Aline, que é a psicóloga, que também está ali toda hora fazendo as orientações nessa questão comportamental. A Juliana também, que preparou toda essa parte das receitas. Ela é muito dedicada, gente. A Juliana, olha, vou falar para vocês, né? Não vou falar muito para não... Vocês não... Mas ela é fantástica. Então, assim, a gente tem um trabalho em equipe incrível que faz todo esse processo. Então, assim, a gente se preocupa desde a parte da alimentação, que é muito importante, que é o que você vai comer, o que você não vai comer, com a parte da suplementação, que é muito importante. Então, todas essas dúvidas vinculadas a isso. A questão comportamental, porque, querendo ou não, quando a gente vai aplicar essas mudanças na nossa vida, no dia a dia, a gente lida com algumas questões que a gente não imagina, né? Principalmente quando você começa a se sentir bem, ficar bem, as pessoas, mas o que você tá fazendo, né? Nossa, quero saber. Aí, às vezes, quando você fala, a pessoa fica perplexa, né? Ela, em vez de te dar os parabéns, ela, nossa, isso aí, né? Aí vem as críticas, né? E muitas críticas. E aí, isso no dia a dia, eu até estava comentando isso. Se você é aquela pessoa que tem uma tendência a se influenciar muito pelo que os outros pensam, é muito difícil você ter sucesso nessa estratégia. Porque é muito mais fácil as pessoas aceitarem quando você diz que tomou remédio, ou que fez cirurgia, ou que seja qualquer coisa, e emagreceu, do que quando você fala que faz jejum. Porque jejum ainda tem aquele estigma, aquele preconceito, né? Aquela... Meu Deus, que sacrilégio, né? Você vai morrer, você vai cair dura, você vai isso. E aquela pessoa que se preocupa muito com o que os outros dizem, ou se sente muito insegura com o que está fazendo, vai ter muita dificuldade, e muitas desistem por isso. É aquela autossabotagem, né? As pessoas ficam lá te criticando, e chega uma hora e fala, realmente. Aí você volta para estaca zero de novo. Só que eu digo... as pessoas que te criticam, que ficam lá te julgando, quando você fica doente, depressiva, com a autoestima lá embaixo, essas pessoas não vão fazer nada, não vão influenciar em nada, né? Eu já tive uma rotina intensa de viver com problemas de saúde, de inflamação, de constantemente tinha que ficar internada no hospital, há muitos anos atrás. Constantemente ficava lá. Eu ficava muito tempo lá no hospital sozinha, né? Fazendo lá, tomando remédio, corticoide, enfim. E é isso, é um caminho solitário. A doença é um caminho, né? Você ficar doente é um caminho muito solitário. Então eu digo, e essas pessoas que estão lá te criticando quando você está buscando saúde, dificilmente elas vão lá estar do seu lado quando você está com a saúde deteriorada. Você está lá sozinha, isolada, não pode sair ou se sente mal. É isso, infelizmente é assim. Tem algum vídeo que ensina o básico, tipo quantas horas? Tem vários. Se você rolar alguns mais antigos, tem bastante. A Cris disse, eu não falo pra ninguém, somente com a minha família que sabe. É muita crítica. Quando faço jejum, a Thalita diz que ninguém fica sabendo. É uma boa. Jejum é muito bom. Depois que você começa a fazer e ver os resultados, se torna um vício saudável. Realmente, se torna uma prática, né, saudável que você quer fazer sempre. Quem faz carnívora pode fazer o desafio? Com certeza pode. Doutora, quero adquirir suas apostilas. Como eu faço? Lá no link da bio tem os e-books, a gente tem os desafios, a gente tem as consultas, né? A consulta digamos, uma ferramenta mais personalizada, mais individualizada, tanto por causa dessa questão da suplementação. Tanto quem faz jejum intermitente quanto pessoas que param de comer glúten, começam a ter uma alimentação limpa, sofrem preconceito. Isso é verdade, totalmente. Porque, não come isso, mas você não come.
E a gente sabe que quando a gente passa mal lá, precisa ir pro hospital, né? Essa pessoa que tá lá te julgando que você não comeu o glúten, não vai lá no hospital com você tomar, às vezes, remédio na veia pra dor, porque você tá lá numa crise, né? Infelizmente. No meu trabalho, quando vou quebrar, infelizmente, muitos vêm e acham um absurdo o preconceito. É muito, muito incrível. Muito, e é constante isso, infelizmente. Qual o jejum mínimo para uma pessoa com IMC de 30?